Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo em paz, graças a Deus. Então, aqui a gente hoje vai começar uma nova fase, né, da PNL, mas antes eu tinha, né, aliás, tenho duas coisinhas que eu queria falar. Primeiro é mandar um beijo grande para Samantha. Não sei falar o sobrenome dela, não adianta. Pela hospitalidade, pela gentileza que eu passei esse último final de semana em Ribeirão e foi assim maravilhoso, altos papos e por incrível que pareça, parecia que era muito tempo, mas não foi, foi pouco. Então assim, Sam, como eu te falei, a gente quando é uma coisa feita com carinho, né, com atenção, a gente não fala obrigado, a gente fala valeu. Então, valeu, Sam, e antes que eu possa te retribuir toda a atenção, todo o carinho, pode ter certeza que eu vou estar aí de volta, tá? Adorei, adorei muito. O outro recadinho é um beijo grande, enorme para minha amiga Nair Fernandes, que amanhã é aniversário dela. Então, antes que eu cometa o mesmo furo que eu cometi com a Alexina, beijo grande, Nair, que Deus te abençoe muito, 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 que aumente essa luz própria que você tem e que com certeza ilumina todos que têm o privilégio de você conviver com você, tá? Beijão, minha amiga, fica com Deus. Bom, vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai começar uma nova etapa da PNL. Eu acho que até uma etapa bem importante, porque se chama TPL, tá? Vamos traduzir o que é o TPL. TPL seria travas psicológicas negativas. Então, todos nós temos as nossas travas, que seriam crenças, né, situações desagradáveis que a gente viveu, traumas, e que isso, na medida que corre o tempo da gente, né, conforme essa situação ela volta, você dispara um gatilho no teu subconsciente que trava, né? Trava o teu avanço. Se você tem um projeto, trava aquele projeto. Então, por isso que se chama trava psicológica limitadora, tá? Porque ela te trava psicologicamente, ela te limita. A delicadeza desse tema é que a gente vai mexer muito com o nosso subconsciente, porque tem muita coisa no nosso subconsciente que nós mesmos não identificamos. A gente só vai identificar à medida que viver, né? Vivenciar aquela situação, aquele fato de novo. Então, aqui é uma dicasinha que eu vou pedir para vocês, para que vocês parem e pensem no que para você é uma trava limitadora, né? O que te trava alguma coisa e depois a gente vai aplicar isso na PNL e a gente vai transformar isso totalmente dentro da gente, ok? Por exemplo, uma trava limitadora que todos nós, eu acho que a maioria tem e que às vezes não percebe, é, foi, né, no caso da nossa geração, a nossa educação. Então, por exemplo, na nossa época, era muito comum, naquela fase chata dos porquês, você queria alguma coisa e o pai ou a mãe falava, não, não pode. E a gente fala, pô, mas por que não pode, né? E a resposta era, não, não pode porque eu não quero, ou não pode porque não pode e acabou. E isso sem querer trava, dependendo do que a gente ia fazer, do que a gente estava empreendendo fazer, do sonho que a gente tinha, aquela coisa trava a gente, né? Então aqui eu acho que é uma coisa importante, principalmente para não só as mães, né, como os avós, evitar algumas coisas nas crianças, porque a própria geração de hoje, que vem vindo aí, vem vindo mais desafiadora do que nós fomos, ela questiona muito, ela não aceita só o não porque eu não quero, ou não porque não pode. E aí nós não vamos entrar no mérito de qual geração foi a mais bem educada ou não. O fato é que o que a gente tem aí hoje são
crianças, adolescentes mais desafiadores que nós fomos, com certeza. Então, se possível, evitar o não porque eu não quero, ou criança não tem querer. Olha, eu não gosto disso. Não, criança não tem querer, você tem que comer. A criança tem querer sim, tá? Ela tem o querer, ela sabe o porquê desse querer dela. Ela já tem a opinião dela. Você vê hoje uma criança de 3 anos já mexe em tablet, computador muito melhor que a gente. Então, é uma geração que vem vindo já bem mais evoluída e para nós também é um desafio, né? Você lidar com isso. E isso é legal, né? Porque te desafia bastante também. Uma outra coisa, por favor, tá? Você é burro. Sabe aquela coisa assim de quando a criança chega da escola e fala, mãe, ou vó, avô, ou pai, olha, eu não entendi isso de matemática, mas eu perguntei e a professora explicou 3 vezes e eu não entendi. Aquela frase tipo, pô, mãe, você é burro? Meu, isso grava muito, tá? Grava e grava de uma forma que não é legal. E de uma forma que quando você se deparar com um problema de exatas, você vai falar, bom, eu sou burro para isso. Porque aquilo tá no seu subconsciente. Então, você é incapaz, né? Ah, nem adianta tentar, você não vai ser capaz de aprender isso. Né? A criança chega toda contente, fala, eu tô com vontade de aprender a andar. Não, você não vai ser capaz de aprender a andar de bicicleta porque você tem a perna torta, ou o pé, ou não tem equilíbrio. Então isso é extremamente limitador para a criança. Você vê adultos hoje que não sabem andar de bicicleta, né? E não é nada, não é tão raro assim, né? Por quê? Porque lá atrás isso foi colocado para a criança, o primeiro tombo, né, que ela levou e que é super normal, os pais naquela ânsia de, ó, deixa, você não leva jeito para isso, né? Não é teu perfil, você não leva jeito para isso. Então, esse tipo de trava todos nós temos. Em alguma coisa, em alguma situação, com certeza a gente tem. E a gente vai usar isso dentro da PNL, não hoje, porque senão é muita coisa. Nós vamos transformar isso numa âncora motivadora. Ou seja, isso vai ser um grande desafio para a gente, tá? Vai nos desafiar, independente da idade, a provar que a gente é sim capaz de fazer o que lá atrás o nosso subconsciente foi colocado para a gente como uma trava limitadora e que a gente só tem consciência diante de determinadas situações. Então vamos lá, eu queria, né, pedir para vocês que, na medida do possível, anotassem, porque inclusive a palavra tem uma força muito grande, a escrita tem uma força muito grande. O que te trava? O que você, quando pensa que você em querer fazer, te vem alguma coisa, eu ainda estou um pouco lutando aqui com a iluminação, mas eu vou chegar lá. Te vem alguma coisa do passado que te limita a fazer isso, tá? Seja desde andar de bicicleta, jogar um basquete, ir numa festinha sozinha, né? Que de repente também a gente escutava, mas vai fazer o que sozinha numa festa se você não conhece ninguém? Daí você se fecha, você se torna uma pessoa antissocial e você não sabe o porquê, né? Não, ninguém nasceu antissocial. O ser humano ele precisa dessa interação. Faz parte da índole humana interagir um com o outro. Mas à medida que você não se sente bem sozinha num ambiente, pode ter certeza que lá atrás isso foi incutido no teu subconsciente, que você não é capaz de enfrentar um ambiente sozinha, sem o apoio de uma amiga, de um amigo, do pai, de uma mãe. E isso tudo não significa que você não vai estar vai deixando de lado
à sua autoridade de pai, mãe, avô, educador. Não. Você só vai deixar de transmitir o medo. Porque se a gente pensar bem, a gente fala assim, a nossa geração respeitava muito mais pai e mãe. Será que a gente respeitava mesmo? Ou será que a gente tinha medo, né? Será que no fundo a gente tinha medo do pai, da mãe, dos avós, de quem criou a gente, e a gente não desafiava, né? Não é bem respeito, é medo. E essa geração de hoje, ela é uma geração muito destemida, que eu acho fantástico, e quero que a gente incentive muito, sabe, a não ser vaquinha de presépio, a não ser guiado pela manada, que na nossa época, para você entrar na turma, para você ser aceito na turma, você tinha ou que aprender a fumar, né, ou que normalmente era, né, cigarro, ou você tinha que dançar e você não gostava de dançar, mas para você ser aceito no grupo, você tinha que fazer isso. Então, a geração de hoje não. Ela não quer, ela não faz, acabou. E ela é aceita do mesmo jeito, inclusive pela imposição da própria personalidade. Aí eu gostaria muito que a gente pensasse nisso, que a gente visse o que nos trava, tá? O que nos travou e o que determinada situação, frase, limitou muita coisa que a gente queria fazer. E que nós vamos, a partir de agora, aprender a transformar tudo isso através da PNL em âncoras motivadoras. Isso, na verdade, vai ser um grande motivador para a gente e vai fazer a gente entender muita coisa. Eu, pelo menos, tenho uma relação com os meus filhos fantástica. Nós somos mais amigos do que pai e mãe, porque eu fiz com eles, né, exatamente o contrário do que eu fui criada. Até por ser do interior, como eu já disse N vezes, eu tive uma criação bem repressiva e né, me revoltei contra isso, tive a minha fase hippie e assim, a minha mãe não deixava fazer trabalho em equipe na minha casa porque ia sujar o chão, né? Então aquilo serviu para mim de modelo do que eu não deveria fazer na minha vida. E isso também nós vamos lidar, nós vamos trabalhar, chama-se modelagem. Ok? Então, quando meus filhos começaram a estudar, eu fazia questão que todo o trabalho de equipe fosse na minha casa, tá? Independente de eu ter alguém para me ajudar ou não ter, eu fazia questão disso. Uma outra coisa, escutava muito, não porque eu não quero, porque eu não vou, não. Meus filhos, quando começaram aquela fase de adolescente, de querer sair sozinho, até onde eu comentei aqui em casa e ficou a dica para minha nora, eu tinha uma técnica que eu usava. Então eu falava, olha, vocês podem ir mais 11 horas em casa. Lógico, normal, uma criança de 11, 12 anos, você também não vai deixar solto, né? Principalmente numa cidade como São Paulo. E aí eles argumentavam, ah mãe, mas eu vou com fulano, ciclano, 10h30. Mas mãe, porque vai ser legal, 10 horas. Eu nunca falei não porque eu não quero, tá? Eu fazia e eu ia voltando, eu ia diminuindo o horário, até que, lógico, eles percebiam isso. Então eles voltavam ao meu horário. Ah, não, mãe, 11 horas está ótimo, tá? Então, por quê? Porque eu tive a modelagem do não porque eu não quero, ou do não porque eu tô mandando, ou do não porque eu sou sua mãe. Então, eu fiz exatamente o contrário da modelagem. A modelagem ela pode ser extremamente positiva ou extremamente negativa. Depende de tudo de como você usar essa modelagem na sua vida. A gente vai conversar sobre isso e eu gostaria muito que vocês remexessem lá no fundinho do subconsciente de vocês
e ver exatamente as travas que limitam, né, vocês a empreender um sonho, a empreender uma realização, seja ela qual for, e a gente vai trabalhar sobre isso. Voltando ao assunto inicial, eu não tive oportunidade quando eu estive em Ribeirão de ir até Sertãozinho. Fiquei devendo pro meu querido amigo Jorge, que é pai da Sam, uma visita, apesar de ser muito perto, não deu tempo, mas na próxima eu vou, tá prometido. Não tive também a oportunidade de ir para minha terra, que estava 1h30 Barretos, e cheguei à conclusão que um final de semana só, quando você está num lugar muito agradável, muito gostoso, é pouco. Foi a primeira vez realmente na minha vida, aí eu digo, né, você se desafiar a fechar a porta e falar, olha, eu vou, né, e largar tudo para trás. Isso eu mesmo apliquei em mim e deu certo. Foi maravilhoso, foi fantástico. E da próxima vez eu já vou me programar para ficar um pouquinho mais. E quero ir a Sertãozinho, com certeza, quero muito, quero ir ver a minha terra. Faltaram fotos, né, que também não deu tempo da gente tirar, mas nós vamos tirar, Bar do Pinguim, uma série de outras coisas. Enfim, foi um final de semana maravilhoso que eu passei. Acho que eu rejuvenesci uns 10 anos de vida. E aconselho, aí sim, um conselho. Conselho a gente não dá, mas esse eu vou dar. Façam isso de vez em quando. Pega um lugar que você queira conhecer e vai. Não fica preocupado se vão comer, se vão dormir, né? Se. Não, vai. Pensa em você. Que na volta vai estar todo mundo vivo, você com certeza mais descansada, né? Mais bem-humorada, e vale muito a pena. Sempre vale a pena, ok? Beijo grande, a nossa perguntinha. Conversando com Deus hoje. Demos nosso muito obrigada. Uma outra dica, uma outra aplicação da PNL. Nunca, né? Uma palavra que também nós vamos substituir. Essa palavra nunca a gente não se deve usar. Mas aqui nesse caso eu vou usar. Quando você se dirigir à vida, quando você acordar de manhã, fala, bom, vamos lá, vamos à luta. Por quê? No teu subconsciente você já está mandando uma mensagem. O meu dia vai ser delicado, eu vou passar por situações estressantes. Não. Bom dia, vida. Bom dia, meu Deus. Obrigada por mais um dia e vamos à vida, tá? Porque no dia de hoje você está tendo a chance de recomeçar, de refazer alguma coisa que no dia de ontem não ficou legal para você. Se você puder refazer, ótimo, maravilha. Se você não puder, você com certeza fez o teu melhor. Isso sempre a gente tem que ter, tá? Que nós sempre a gente sempre deu o melhor, a gente sempre fez o que era melhor naquela determinada situação. Então é assim, bom dia, vamos à vida, ok? E à noite, obrigada, meu Deus, por mais um dia de vida, por um novo recomeço, tá? E amanhã sempre é um novo recomeço. Beijo grande, fiquem todos com Deus, até amanhã, se Deus quiser e Ele com certeza quer. Beijo grande, Naí, minha amiga, não vou esquecer amanhã, mas se por um acaso passar batido, já tá dado beijo, parabéns. Valeu, Sam. Beijão. Até a próxima e vai ser mais rápido do que você pensa, com certeza. Gostou? Linkzinho, se inscreva no meu canal e sejam sempre todos muito, muito, muito bem-vindos. Na minha vida, no meu coração e no nosso bate-papo e na nossa salinha de visita. Um beijo. Até. Tchau.